Gente, vamos aqui trocar o tema. Mais um tema, o debate das feras não para aqui no Futebol das Feras, no Futebol Band News Goiânia. A gente vai para mais um tema e o tema é o seguinte, né? Tadeu tem feito a diferença nessa reta final da Série B? O Tadeu tem feito a diferença nessa reta final da Série B? E eu quero aqui um debate sem paixões, sem corações. Deixem o coração na casa de vocês. E eu tô falando isso aqui principalmente pro ouvinte. Que daqui a pouco, vocês estão culpando o Tadeu pela fase do Goiás. Não, a gente está fazendo uma análise aqui individual de um jogador que se auto-intitula e é de fato um líder do Goiás e que poderia estar rendendo mais nessa reta final. E eu fui atrás dos dados com a minha produção. Fui atrás dos dados aqui para saber a quantidade de defesas difíceis, a quantidade de gols que o Goiás tomou, enfim. Vamos debater o senhor Tadeu hoje aqui também. Porque o Goiás nessa reta final de Série B ele precisa de um saculejão. E às vezes esse saculejão está em posições que a gente pensa que são imexíveis. Entendam uma coisa. Existiu apenas uma pessoa insubstituível na história da humanidade. E a pessoa foi crucificada lá em Jerusalém. Chamava Jesus Cristo. Para os americanos, Jesus Christ. Ninguém é insubstituível no mundo. Eu não sou, sai semana que vem, não é o caso, né? Que eu não quero deixar aqui errado tão cedo. Tem outra pessoa aqui no meu lugar. O Tim sai, tem outra pessoa na vaga dele. O Matheus sai, fica mais difícil que ele mexe com pagamento, a gente não quer que ele saia. Mas assim, todo mundo é substituível. Todo mundo é substituível. Inclusive o Tadeu. Coloca na tela do canal do YouTube pra mim os dados do Tadeu, goleiro do Goiás, nessa temporada. Ao todo, ele fez 366 jogos com a camisa esmeraldina. Ele tomou 402 gols pelo Goiás. 366 jogos com 402 gols sofridos. Ele já ficou 133 partidas sem tomar um gol. Ele tem 11 gols marcados e 3 assistências. Apenas um título pelo Goiás, que foi a conquista da Copa Verde para cima da equipe do Paysandu, em 2023. Tadeu na temporada, são 53 partidas, onde ele tomou 41 gols. Convenhamos, é uma média alta, porque, por exemplo, na primeira parte da temporada, o Goiás joga Campeonato Goiano e Copa Verde, né, gente? Campeonato Goiano e Copa Verde. Ele tem 7 gols marcados e 2 assistências. Ô, Danilo Dias, começa por você essa polêmica aqui. Qual que é a tua análise do Tadeu nesse processo de queda do Goiás, né? Ele tem feito a diferença, ele poderia estar rendendo mais, e você é do time daqueles que discutem a titularidade do Tadeu para essa reta final, ou você é daqueles que é crime se quer debater aqui a questão da permanência do Tadeu no gol do Goiás? O que você pensa sobre essa polêmica? Fala pra mim, Cracasso. Thiago, eu já dei a minha opinião em outros momentos aqui no programa sobre o goleiro Tadeu, mas agora eu não acredito, isso é uma opinião minha, levantar esse tema, essa situação, faltando 5 rodadas para acabar a competição. O Tadeu tem história no Goiás, são 336 jogos, é o capitão, é o líder desse grupo ali, pelo menos dentro de campo, do vestiário. Ele construiu esse legado, já tem muito tempo que ele tá à frente do goleiro do Goiás, à frente do gol do Goiás. É agregador, eu penso que eu quero ser aqui um tônico motivador, porque o Goiás está precisando, não quero tumultuar o ambiente, pelo contrário, eu quero que o Goiás consiga agora energizar, mas debater a titularidade do Tadeu tumultua o ambiente onde? Eu penso que sim. Fazer o seu papel de comentarista, de analista, de jornalista, então, ele tumultua o ambiente do Goiás? Já dei minha opinião sobre ele em outros momentos aqui, mas agora, nesse momento em que o Goiás precisa, Thiago, de todo tipo de energia, de fora, de dentro, eu penso que eu me omitir, entre aspas, da minha opinião e trazer um fator agregador que ele consiga energizar novamente a sua confiança, fazer com que os jogadores ganhem novamente confiança para estar dentro de campo, eu penso que é melhor. Eu penso que nesse momento eu não proferi o que eu penso dele, é melhor para que ele tome. Mas ele tem ajudado o Goiás? Ele tá jogando bem? Ele tem feito a diferença? No problema não é só ele. Não. Ele é parte de um problema. Eu tô perguntando sobre o Tadeu. Ele é parte de um problema. Eu tô perguntando sobre o Tadeu, que tem um dos maiores salários do elenco, né, que é um dos jogadores que mais tempo está no Goiás, que se auto-intitula líder, né, líder positivo e tal. Ele tem ajudado o Goiás nessa reta complicada do time? É o cara com mais jogos com a camisa do Goiás. Não foi a pergunta, o Danilo. Ele tá fazendo a diferença? Não tá. Então essa é a pergunta. Já fez mais. Essa é a pergunta. Mas só que é o cara que tem mais jogos com a camisa do Goiás, é o que se aproxima mais de ser um ídolo, é o cara que tá aí mais tempo. Então, assim, ele tem que começar dele. A confiança que o próprio Carrilho falou que precisa
resgatar nesses jogadores tem que começar dele. Então, assim, pra não querer tumultuar nada de ambiente, zero, Tadeu consiga fazer uma partidaça lá em Criciúma, começando dele, fechando o gol, gritando, sendo líder, cobrando dos seus defensores. Se começar dele, energiza o Messias, energiza o Juninho, chega no Ramon e assim vai. E o Goiás pode fazer um feito histórico que é ganhar lá. Então, tomara que assim seja nesse próximo sábado. 1h48, e preste atenção, porque eu fiz aqui uma comparação. Nós aqui, a nossa produção, fez uma comparação sobre os dados do Marcelo Rangel e também do Tadeu. Os dados do Marcelo Rangel e também do Tadeu. Porque o Marcelo Rangel tá machucado nessa reta final da Série B, mas vocês vão se impressionar com os números do Tadeu e do Marcelo Rangel, uma comparação entre os dois na sequência aqui do Debate das Feras. Vai deixando o teu like, vai deixando a tua mensagem, vai deixando também a tua participação, viu? O teu like é fundamental aqui no principal debate 10 do Rádio Brasileiro. Semana espetacular, Primeirão, off-road da Avenida 85. Caminhonetes e SUVs a partir de R$89 mil com descontos. R$17 mil abaixo do valor da tabela FIPE. Garantia de motor e câmbio de 1 ano. Venha para a Avenida 85 e fale com o nosso timaço. primeirabãosaga.com.br. Hiperboreira, gente da gente 100% goiano. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Gente, você conhece a Seba? Claro que conhece, né? Todo mundo conhece. Venha pra Seba e compre Argamassa C3 de verdade. Argamassa Quartzolite AC3 entrega um resultado impecável e seca em apenas 24 horas. E o melhor, apenas R$ 36,90. Venha pra Seba, o melhor da construção, com os preços mais baixos do mercado brasileiro. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega, selo do Metro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pegue o telefone e ligue agora. 39285114, Sopema GO. 100% confiança. O Moisés Tapajós, Thiago Menezes foi soberbo, Goiás é insubível. Marco Antônio Gabriel, naquele jogo contra o Coritiba, se é o Tadeu, a gente teria perdido a partida. Ricardo Brasil, é aquilo que fala, os times de Goiás são minúsculos, Coritiba campeão. Beleza, campeão de 84 em cima do Bangu. Obrigado pela audiência. Um abraço pro nosso Juan Heleno, também tá ligado. Nunca vi um quarteto tão bom quanto esse quarteto do Debate da Feras. Sou de Belém, viu, Thiago? Ô, meu amigo, obrigado. Grande Juan, obrigado pela moral e agradeço aqui em nome dos meus companheiros, viu? E também o nosso Vitor Pereira Lins. Tiago, vocês acreditam mesmo que o Goiás vai ganhar 4 das 5 partidas? Acredito, Vitor. E talvez não precise de 4 vitórias. Com 3 vitórias, o Goiás já chega à Série A do Campeonato Brasileiro. Ô, Matheus Carvalho, o que você pensa desse debate aqui? Você viu o que o Danilo falou aqui, né? O Danilo, ele evocou 1 milhão de argumentos para não debater o tema principal. Porque eu acho que a gente tem que tocar aqui na ferida. E no momento da crise, Matheus, você não vai cobrar aqui, por exemplo, de um Brian, que foi corajoso e deu a cara no último jogo lá, depois da derrota para Chapecoense. Você não vai cobrar do Pedrinho, que é garoto da base. Você não vai cobrar do Caito, que é garoto da base. Você tem que cobrar de quem é cascudo, meu amigo, quem ganha muito. Quem tá no Goiás há muito tempo. Acho que a cobrança é em cima do Tadeu. Você sabe por quê? O Tadeu gosta de ser ídolo, ok? Todo mundo gosta. Não vem com essa conversinha fiada de que não gosta. Ah, não gosto. Gosta. Todo mundo gosta. É do ser humano. O Arlen Menezes, na época que ele era goleiro do Goiás e era ídolo, o pau cai em cima de quem, Tim? Você que acompanhou porque você é contemporâneo dele. É normal, cair sempre em cima Todo problema do Goiás era culpa do Arlen, ok? E nem toda solução era por conta dele. Mas os problemas eram. E ele assumia, dominava no peito e saía tocando. Vida que segue. E nesse momento de instabilidade do Goiás, o que você me fala do ano do Tadeu e qual tem sido a participação do Tadeu para que o Goiás melhore, né, reaja e chegue a Série A em 2026, Matheus? Olha, Thiago, para mim o Goiás ele tem vários problemas para serem corrigidos dentro de campo, né? Não é o Tadeu o único problema ou o maior problema. Para mim ele faz parte de um problema. Para mim ele não tá vivendo um ano bom, um ano de um líder dentro de campo. Ele pode ser líder do grupo, ele pode ser a voz do grupo para a diretoria do Goiás, mas dentro de campo eu não vejo tanta atuação dele assim. Mas a zaga do Goiás é muito ruim, né? A gente precisa falar da zaga do Goiás. Para mim é uma das piores do campeonato. Uma zaga extremamente lenta. Uma zaga que não consegue nem abrir e nem fechar no quesito de marcação. Quando o adversário pega em contra-ataque, é um abraço. Isso aconteceu contra a Chapecoense, aconteceu contra o Avaí lá na ressacada, entre outros jogos também. Então, o sistema defensivo do Goiás, ele precisa ser corrigido. Por mais que o Mancini e o Carelli, né, no primeiro jogo dele, da estreia, tenha jogado com 3 volantes, tem 2 avenidas, né? Uma avenida do lado direito e uma avenida do lado esquerdo.
E aí, para uma zaga lenta e que não consegue ter uma explosão no momento de marcação, acaba se tornando uma defesa muito frágil. Então eu não posso rotular apenas o Tadeu como um grande problema e se ele sair seria a solução, porque tá muito longe disso. Para mim tem muitos jogadores que estão devendo. Gosto muito do Thiago Rodrigues, que fique claro isso. Para mim a explosão dele no momento de defesa ela é interessante. Aliás, depois do jogo contra o Curitiba, você nesse microfone aqui de maior audiência do Centro-Oeste brasileiro, você questionou e você colocou em debate a questão da manutenção do Thiago como titular. Sim. E você foi taxado de doido. Sim, a mudança... De doido. A mudança de goleiro, Thiago, ela vai muito além do que os comentaristas falam. É uma situação muito mais interna. É um problema interno, porque é muito delicado você mexer na posição de goleiro, independente se é o Tadeu ou qualquer um outro de outra equipe. Mas o Tadeu ainda mais pelo tempo de Goiás que ele tem. Então, assim, é uma situação delicada. Mas, assim, eu mudaria visando como dirigente dentro daquilo que está acontecendo dentro do meu elenco. Então só um instantinho. Você mudaria, então, o gol do Goiás? Você mudaria? Se for analisar tecnicamente, eu mudaria. Você colocaria o Thiago? Mudaria, mas aí é como eu tô falando, você pode quebrar um grupo, você pode quebrar uma situação de liderança, você pode perder a voz diante do grupo, são uma série de fatores. Eu não sei se o Danilo e o Tim concordam comigo neste ponto, mas a minha avaliação é exatamente essa. E é como eu falei, o Tadeu, pra mim, ele não é o maior ou o principal problema do Goiás. Pra mim tem que tirar o Marcão, tem que colocar o Gonzalo Freitas, pra mim tem que tirar o Wellington Rato e colocar o Brian. Pra mim tem que tirar um atacante e colocar o Arthur Kaique, né? Visando o Criciúma, né? Aí já é uma análise de jogo e não dentro da sua pauta. Mas algumas mudanças que eu faria estruturalmente e não apenas em uma função. 1h54 agora. Micro, pequeno e grande empresário, Renove faça o certificado digital da sua empresa. Venha para a Delta Certificador. O telefone é muito fácil. 6239966699. Delta Certificadora. Na estrada o que importa é segurança, confiança, qualidade. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Pneus Express. Amigo empresário, cuide do maior ativo da tua empresa, da saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engelabro você tem exames ocupacionais, laudos e muito mais. Engelabro 36090447, acesse agora engelabro.net.br. Engelabro, a melhor amiga do empresário goiano. E o Moda E5 é um novo queridinho ícone fecho da sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. E o melhor tá te esperando, gente. A revolução da revolução já começou na Tiger Oboda, na Avenida P8 do Setor Bueno. Tiger Oboda, essa é a marca, viu? Marca maravilhosa, bem no coração de Goiânia, no Setor Bueno. Tem superchat chegando aqui, não para mais, hein, gente? Que coisa linda, vai mandando o seu também. Samuel Brito mandou R$30 pra gente aqui, obrigado pela audiência, Samuelzinho, tamo junto. Boa tarde, fiquei tão bairrista com a rádio que só assisto programa esportivo do nosso estado. Vila! Grande Samuel. Essa é a mudança de cultura, cara. Uma mudança de cultura que nós fizemos aqui há 3 anos atrás. Hoje a nossa rádio é uma rádio que prega, defende e valoriza o bairrismo. Eu fico feliz aqui de ver que tem goiano comprando a nossa ideia. Obrigado, viu, Samuel, pelos R$30. Mais um superchat aqui, R$5, do Wanderson Trindade. Quero que vocês falem do Ramon, preguiçoso, indolente, reclamão, e não da opção inteligente para jogo. Aí não dá opção inteligente para jogo. Cai pras pontas e não consegue infiltrar. Jogador totalmente preguiçoso. É outro jogador também, Tim, que pra mim tá no time do Tadeu. Você sabe por quê? São jogadores com nome muito grande. E a responsabilidade é assim, Tim. Uma coisa que eu falo hoje, depois de 15 anos de profissão, ela tem um peso muito maior do que uma coisa que eu falava, tuitava, publicava, quando eu comecei a minha carreira. À medida que você vai crescendo, que você vai melhorando profissionalmente, a tua responsabilidade, a cobrança pra cima de você, ela tem que ser proporcionalmente elevada também. Sim. Por que eu tô levantando um tema do Tadeu aqui? Porque o Tadeu, ele é o jogador que há mais tempo tá no Goiás. É um cara que em momentos aí complicados, ou em momentos de glória, ele aparece mais porque ele é ídolo do Goiás, ok? Ídolo com título. Eu questiono essa questão, essa vertente, esse título pra ele. Porque pra mim um time igual o Goiás, que é um gigante, 28 vezes campeão goiano, tricampeão da Copa Centro-Oeste, um time que já jogou Libertadores da América, vice-campeão de Copa Sul-Americana, vice-campeão de Copa do Brasil, bicampeão da Série B, até cansei. É muita coisa. É muita coisa. Pra mim, diminui o Goiás, colocar o Tadeu, que tem uma Copa Verde, não ganhou um campeonato goiano sequer como ídolo. Pra mim é muito pouco pra um jogador
com apenas uma conquista importante, interessante, ser considerado um jogador acima da média. Mas enfim, o que você me fala desse momento do Tadeu nessa reta final da Série B? Qual a grande última defesa, o milagre que o Tadeu tem feito nos últimos jogos, Tim? Ô, Thiago, até em cima do que você falou, e é natural que isso aconteça, quando o jogador vai tendo uma característica assim, vai ter na cara do time, vai ficando muito tempo, e o Tadeu completou aí 366 jogos, e isso é uma marca muito expressiva, é natural que a cobrança em cima dele seja maior, porque justamente, porque o torcedor, ele cobra de quem tem condições de entregar. E eu vejo que a temporada do Tadeu, e a gente acostumou a ver o Tadeu aqui fazendo temporadas incríveis. Mesmo quando o Goiás não esteve bem, por exemplo, numa Série A, o Tadeu saiu ali fazendo defesas fantásticas. E não é à toa que está aqui já há algum tempo. E por isso que ele sempre foi considerado por muitos, inclusive por mim, em vários anos, dentre os 5 melhores goleiros do país. Só que para mim a temporada do Tadeu é a mais fraca que ele faz com a camisa do Goiás. Desde quando ele chegou aqui, porque a gente acostumou justamente com isso, acostumamos a ver o Tadeu fazer grandes defesas, grandes campeonatos. O Goiás mal, mas o Tadeu sempre foi muito elogiado, porque salvava o Goiás ali. Teve um campeonato brasileiro que o Tadeu, se eu não me engano, ele foi talvez ali o goleiro mais vazado, mesmo assim ele saiu elogiado, porque se não fosse ele, teria tomado o dobro. 2019. Não foi isso? Então assim, a gente acostumou a ver o Tadeu fazer campeonatos fantásticos, mesmo quando o time não estava bem. E agora o que a gente está vendo? Um Goiás que não salva ninguém. Pelo menos nesse momento, o nosso ouvinte aí, internauta, falou do Anselmo Ramon, a gente tá falando do Rato, muita gente fala do Matheus, falou do Marcão, falou da zaga, falamos das laterais. Então, assim, nesse momento, praticamente ninguém não salva ninguém na equipe do Goiás. E o Tadeu se tornou um goleiro comum nessa temporada. É isso que a gente tá assustado. Por quê? Porque nós acostumamos a ver o Tadeu fazendo uma diferença. O Goiás mal, mas o Tadeu não. O Tadeu tava ali bem, grande, fazendo defesa, fazendo milagres. E hoje não. Hoje a gente não vê o Tadeu fazendo essas grandes defesas. Se tornou um goleiro, tô falando aqui, repito, na temporada, no Campeonato Brasileiro, um goleiro comum. Um goleiro que, tanto que a gente tá aqui discutindo a possibilidade do Tadeu sair do time titular. Quando que foi ventilada essa possibilidade aqui, desde quando o Tadeu chegou? Pouquíssimas vezes foi ventilada essa situação, mas agora tem um goleiro no banco de reserva que é o Thiago Rodrigues, que é muito bom goleiro, e a gente coloca essa situação em xeque. O Tadeu merece continuar como titular ou não numa reta final de Campeonato Brasileiro? Sua definição foi de uma perfeição. Nós nunca vimos isso aqui. Você viu o que você falou, Tim? De qual dessas? Você cometeu uma obra de arte agora. Você definiu o Tadeu de forma precisa. O Tadeu, em 2025, é um goleiro comum. Você viu o que você falou? Vi. E isso eu falo assim... Perfeita definição. Porque pra mim, o Tadeu, e muitos anos nós falamos isso aqui, e eu fui um dos que também coloquei essa opinião, o Tadeu entre os 5 melhores goleiros do país. Mesmo o Tadeu estando numa Série B. Só que esse ano não. A gente não tem como colocar o Tadeu hoje nessa situação. Por isso que eu falei, a gente costumou ver um Tadeu tão grande que hoje ele tá fazendo um campeonato para um goleiro normal, um goleiro comum, coisa que ele não é. Então, para mim, é a pior temporada do Tadeu com a camisa do Goiás. Se bem que o time não tá ajudando. Mas tivemos em outras situações o time não ajudando e ele salvando. Fazer diferença. Justamente. Esse ano não. Esse ano ele se tornou mais um dos que estão aí. Gente, esses dados aqui são assustadores. Prestem bem atenção. Nós estamos agora com 272 likes aqui no canal do YouTube. Eu peço o teu like e peço também a tua participação. Daqui a pouco mais uma passada ao vivo aqui no chat ao vivo. Alô, Jefferson, grande Jefferson, do nosso Forte Ereto. Que saudade de você, Jefinho. Tá lá em Anápolis ouvindo a gente aqui, sempre curtindo o debate das feras. Forte Erete. Forte Erete faz uma falta danada aqui na equipe. O time tá com saudade do Forte Erete aqui, o Danilo Dias também. Faz falta. Volta, viu, Jefinho? Faz Pessoa falta, boa. Né, Danilo? Né, Danilo? Cuidado. Faz falta o Matheus aqui. O Matheus sentindo falta. Cuidado, Jeff. Cuidado. 2h com 1 minuto da tarde, no campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial da Gelba PC. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Alô, meu ouvinte amigo, aqui é o Doutor Baterias, a melhor de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chama o doutor. 6231428070 ou WhatsApp do Doutor Baterias. 629-9883-0388. É Doutor Baterias pra você. Isbafer Ferramentas, começou a grande pré-Black Friday. Pega essa oferta aí. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade é na Isbafer Ferramentas. 393-3939. Ferramenta barata é na Isbafer Ferramentas.
E Benevita, 7 cestas prontas, com aquele atendimento maravilhoso, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Acesse o site e conheça cestasbenevita.com.br. Tem também um WhatsApp, viu? 629-9552-8979. Comparação dos dados do Marcelo Rangel. Por que você está pegando o Marcelo Rangel, Thiago? Pela rivalidade que se criou entre os dois e pelo momento do Remo, ok? Pelo momento do Remo. Para mim, o Marcelo Rangel, nessa temporada, não sei se os meus pares aqui concordam, meus companheiros de debate, mas o Rangel, para mim, ele é o melhor goleiro da Série B 2025. Ele faz uma temporada espetacular, primorosa, coisa de louco. A Série B não tem grandes goleiros. Pra mim, a briga é ele e o Pedro Maurício. O Pedro Maurício do Curitiba é Os muito dois. bom também. Pra mim, hoje é os Bom, dois. né? Muito bom, não. Bom. O goleiro do Atlético é muito bom. Que O Atlético? Paulo Vitor. Paulo Vitor, bom. Bom, é um Paulo goleiro Vitor bom. é bom. O Ayrton Muito do bom, Novo não. Horizontino teve um momento bom, depois Mas falhou também, andou né? falhando. O Santos do Atlético Paranaense participou muito da arrancada do Furacão, fazendo grandes tá defesas. mais embaixo, né? Tá em reta final de carreira, né? Mas assim, é um goleiro bom também. Bom, concordo com você, bom apenas. Olha os dados aí da comparação, Marcelo Rangel e Tadeu na tela do canal do YouTube. Marcelo Rangel na temporada, 33 partidas e 31 gols sofridos. Olha a diferença aí pro Tadeu. O Tadeu fez 50 e tomou 40 e tantos. Mas se for 53, pegar a tomou média, 41. então, A média se for do pegar Tadeu a é melhor. média- Hã? Se for pegar a média, o Rangel tomou mais gols, ué. Não, por quê? É, porque o Tadeu Sim. tomou menos de um. O Rangel tá quase A um. quantidade de jogos. Tomou menos gol, né? Furada, hein, Thiago? Não, tem defesas difíceis, que é o que vale. Esse daí é tudo. Olha lá, ó. O Rangel tem 82 defesas difíceis na temporada. O Tadeu tem 38. E aí, Matheus? Mais que o dobro. Não, mas e a estatística de zaga? Qual zaga que é melhor? Não, meu amigo, só um instantinho. A defesa não depende de zaga. É o trabalho do goleiro contra o atacante. Não é assim não, Thiago. Não, não, claro que é, Matheus. Não é Olha não. aí. O que- A defesa, o zagueiro não faz defesa, não, meu filho. Eu tô levantando aqui a defesa. Faz a defesa com as mãos, com os pés sim. Tudo bem, mas ali o que eu tô analisando pra você aqui é a estatística de goleiro. Assim como o atacante tem a estatística do gol, qual que é a estatística do goleiro, Tim? É a defesa. Defesa. O Marcelo Rangel tem quase 3 vezes mais defesas difíceis que o Tadeu na Thiago, temporada. mas a média de gols, a do Rangel tá maior. Tudo aí entra o coletivo aí. Aí entra o coletivo. Quem faz uma Série B melhor? Exatamente, então não adianta pegar pra Cristo ou pra louvor um goleiro ou outro. A gente tem que analisar em um contexto geral. As laterais do Goiás é uma mãe, defensivamente falando. A zaga do Goiás parece que é aqueles leitão gordo, que não dá conta de correr, é lento demais, caindo, catando mamona. Bicho, então assim, não dá pra crucificar um e santificar o outro. Não tem como, Thiago. Beleza, o Tadeu não tá vivendo um ano bom. Era o batedor de pênalti, perdeu a titularidade neste ponto, mas assim, o problema do Goiás é muito maior, porque daqui a pouco, cara, vamos supor que coloca o Thiago Rodrigues, aí toma uma cocada do Criciúma, e aí? Aí como é que faz? Não, agora volta o Tadeu de novo e tá tudo certo? Não é desse jeito. A análise que a gente tem que fazer, e aí o que o Carille tem que colocar em campo, é um time com pulmão maior, correndo mais, um time mais leve. Isso que tem que fazer. Afinal de contas, a Chapecoense dá um baile no Goiás exatamente nesse ponto. Foi à vontade também. Foi à vontade também. Agora que o Tadeu pode fazer mais pelo Goiás, pode, porque ele tem capacidade. Se fosse o House aqui, Danilo, eu jamais estaria levantando esse tema. Porque o House, pra mim, é um goleiro comunzaço, ok? De comum pra razoável. De comum pra razoável, não é péssimo também não. É um goleiro razoável, tem qualidades. Agora o Tadeu é um cara que já fez muito mais, gente. Em 2019, com Fábio Sanches e Rafael Vaz na defesa, o Goiás tomou 80 gols. Se não fosse, ele teria tomado 210 na Série A. Então, que o Tadeu pode fazer mais, pode. A Série B dele tá abaixo daquilo que ele pode de fato, o Danilo Dias? Tá. O que você achou dessa comparação com o Rangel aí? Não, o Rangel, ele foi mais interventivo nas defesas A difíceis. Série B né? do Rangel é melhor que a do Tadeu? Ele é mais regular, digamos assim. Ele foi mais exigido, conseguiu ter mais defesas, ele foi mais intervitente pro time dele, né? Coisa que o Tadeu não conseguiu ser. Mas também a gente tem que lembrar que lá atrás, quando o Tadeu, se eu não me engano, em 5 jogos, tomou um gol, né? A gente tava aqui falando, pontuando também as defesas que ele não tá fazendo, mas também no início da temporada dessa Série B, o Goiás foi uma das defesas menos vazadas da competição e ninguém falava assim, o Tadeu. São ciclos que fecham, que se abrem, outros... Tudo tem o time, a vida é assim, vai ser em qualquer profissão da área. Não estou aqui querendo dizer que o ciclo dele fechou, mas quero que ele consiga fazer uma Série B, terminar essa Série B bem feita pro Goiás. O Goiás construiu uma história bacana ao longo de várias rodadas do primeiro turno. É o time que ficou 29 de 33 rodadas dentro do G4. O Goiás
ele fez por merecer uma Série B tranquila. Só nessa reta final que ele facilitou e por erros próprios que a gente já sabe, não precisa pontuar. Agora, eu não acho justo também pontuar que o problema do Goiás nessa Série B, nessa queda, é só de um, onde o coletivo tem que falar mais alto, onde uma diretoria tem que ser incluída, onde uns jogadores têm que ser incluídos, então é um lote grande. Agora, cabe a gente fazer com que esse lote grande esqueça o que se passou, concentre nas 5 tarefas que tem que ser desempenhadas. O Tadeu, ele tem história, já mostrou que é um bom goleiro, já mostrou que é rápido debaixo dos postes, já mostrou que sabe defender o Goiás, agora ele precisa se provar. E é pra ele mesmo, não tem que provar pra mim, pro torcedor não. Pra ele chegar lá em Criciúma, conseguir contagiar esses caras, conseguir ser um líder de fato de grupo, dentro de campo, mostrar que realmente vai conversar com o árbitro, vai ser interventivo, vai ser chato, vai criticar o seu companheiro de uma forma construtiva pra fazer com que a defesa melhore. É um jogo que, esses jogos grandes, que precisa de jogador grande. Então tomara que o Tadeu lá consiga voltar a ser grande como ele já foi uma vez aqui no Goiás.